Boa noite, Boa noite, Igor, Gislaine. Lene. O Douglas estava aqui comentando sobre os estudos dele, que eu quis trazer, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso tema também. E eu perguntei sobre a história ambiental, né, que é o tema do mestrado dele, como que funciona essa interação, porque geralmente você pensa história humana e história da natureza, né, geologia, alguma coisa assim. Então, você estava dizendo de um autor? Assim, é o Worcester, Donald Worcester. Ele é uma das maiores referências vivas em historiografia ambiental estadunidense. E aí ele coloca 3 níveis para o fazer da história ambiental. O primeiro nível fica como um nível biológico, colocamos assim, né? Então, a natureza, assim como ela é, e eu gosto sempre de dizer, talvez quem pode dizer dela seria, no caso, as ciências biológicas e biologia, enquanto campo de ciência. O nível 2 fica como o sociopolítico, então essa interação sociopolítica em relação com a biosfera, e o terceiro nível vai ser a da interação humana com as outras espécies, com as outras formas de vida. E aí, nessa divisão que é da historiografia ambiental, então sempre quando se faz um trabalho de história ambiental, se precisa de outras metodologias, mas esses níveis, eles explica, depois eu posso até mandar, porque o livro não foi traduzido no Brasil, mas tem a tradução do José Augusto Pádua, que também é um historiador ambiental, e aí no Brasil, uma das maiores referências, ele faz a tradução disso, e aí explica bastante como que ele entende cada um desses níveis, né, daquilo que a gente vai chamar nível de ecologia. E aí, por exemplo, eu estou analisando as leis, e aí eu faço a identificação, né, dos 3 níveis. Então, ao final de uma lei, você consegue ter um panorama do que se está entendendo de natureza, do que se está entendendo de ecologia, de meio ambiente, através dos níveis. Então, é uma coisa bem interessante. Eu particularmente gosto muito, gosto do Worcester. Saiu um artigo há pouco tempo de um amigo, inclusive, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é uma área, tomara que não tenha historiador aqui, mas relativamente nova. As pessoas discordam um pouco dessa minha postura, mas vem da renovação historiográfica dos 50 anos do século passado. Eu acho isso muito recente. Uhum. Tem muito tateio, tem muita novidade, tem muita efervescência. E eu fui até perguntado numa apresentação, Douglas, mas e essa questão que você fala, né, a natureza e da pessoa? Essa historiografia ambiental vem tentando modificar isso, essa lógica meio que dicotômica, né? Esse exercício meio de separação entre nós e eles. Então, pelos níveis, a gente também vai atualizando essa que parece ser uma divisão tripartite para algo mais conectado, mais inerente. Uma síntese, assim, né? Isso, e de se entender também como um dentre tantos outros, né? Então, no caso, nós temos a racionalidade, né? Quando se pega lá na filosofia, sobretudo na concepção clássica, a diferença nossa é porque a gente sabe que vai morrer, o animal não. Então, a historiografia ambiental também, mais atualizada, vem nesse campo de entender que a planta está conosco e ela não é algo de distância. Então, ela, por exemplo, os animais, é o animal não humano ou o animal humano, um exercício que vai quebrando essa separação muito própria das revoluções, né? Sobretudo a Revolução Industrial, de natureza versus sociedade. Muito legal. Dialoga muito com o nosso livro aqui, né? Porque a proposta do Malcolm é justamente fazer um tipo de superação que ele chama de dupla fratura, né? Então, reconhecendo que, e ele, lendo mais o livro, né, o tempo todo fazendo esse esforço mesmo, né, que é um esforço da nossa parte, né, analítico, assim, de colocar em diálogo à noite essas questões que geralmente são vistas como sociais, né, políticas, e no caso dele, anticoloniais, né, o anticolonialismo que, e aí até já iniciando aqui à noite, no capítulo, na seção 9 que eu falei a partir da 11, mas eu queria retomar rapidinho a 9 só para a gente não perder umas coisas. Um movimento anticolonial, ele
pensou muito a se libertar pela modernização, né, e por um tipo de avanço técnico, científico, que emulava, né, que parecia com o que foi o colonialismo na sua relação com o meio, né. Já a ecologia se imaginou muito como uma transformação na relação com a natureza, sem pensar as relações sociais, né. Então, essa distanciamento dos dois campos, né, ele vai falar que é um grande mal, que os dois se empobreceram nesse processo, né. E o livro, eu acho que, de certa forma não, com certeza, é a tentativa de reunir isso, né. Gislaine chegou por agora também, se você quiser falar um pouquinho, Gislaine, se apresentar. Não sei se ela está aqui agora ainda. Caso você queira em algum momento, Gislaine, você diz, tá? Que a ideia é da gente se conhecer um pouco melhor, se ouvir, que acho importante para o grupo ficar mais dialogal também. Aí, se a Rai puder abrir, Rai, na página 143, só porque tem um ponto, né, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, quando ele fala que de um movimento abolicionista sem ecologia, né? Então vai nessa mesma direção anticolonial, mas que não conseguia ver como o sistema destrutivo e problemático que existia ali, ele não era só a escravidão, né? Não era só um regime de trabalho, era um modo de habitar o planeta, né? E aí mudar o regime sem mexer nessa estrutura do modo de habitação, né, perpetuava uma série de perpetuou, né, uma série de problemas. Então ele fala aqui na 43 que essa abolição sem ecologia não questiona em absoluto o habitat colonial, as formas inerentes de exploração da terra e dos não humanos, né? Eu queria começar com esse ponto, assim, que eu acho que dialoga muito com o que a gente está conversando. Então, a preservação, logo abaixo, né? Assim, bem no meio da página. Não sei se já está, né? Tá bem em cima aí agora. Assim, a preservação do habitat colonial e de suas plantations foi a condição da abolição dos e das escravidões dos pretos nas Américas, né? Então, é interessante pensar assim que o argumento abolicionista ele passou muito forte pela ideia de que se, inicialmente se pensava, não, sem escravidão não tem como ter o plantation, né? E esse era o argumento dos senhores de escravo contra a abolição, né? Depois, muitos abolicionistas foram trazendo discursos, tal, tanto que tentavam humanizar as pessoas escravizadas, né? Mas também dizer, olha, se você tiver um outro regime de trabalho, trabalho assalariado, ou por servidão, que também aconteceu, né? Você vai ter uma produtividade maior. As pessoas vão estar satisfeitas, vão estar saudáveis, vão produzir mais. E, em grande medida, esse foi o discurso que colou, né? Tanto que a escravidão, a abolição, perdão, foi promovida principalmente pela Inglaterra, que era um país, né, onde nasce o liberalismo econômico, né? Que vai estar pensando, então, em formas de aumentar os circuitos do capital, né? E aí tem uma população que recebe mesmo com um salário de miséria, né? Tem um salário que pode consumir os produtos, né, feitos na Inglaterra, produtos industrializados, né? Vai tendo essa massificação de consumo, faz com que o capitalismo se beneficie com o fim da escravidão. Então, a gente vai entendendo como as mudanças não são tão mudanças assim, de certa forma, né? Elas perpetuam muitas coisas. E aí, enfim, na página seguinte, ele vai falar como que, então, a descolonização ficou desassociada do destino das paisagens, né? As paisagens não foram descolonizadas, só as relações humanas, né? Algumas relações humanas. Então, ele vai falar, ao dissociar o destino das paisagens dos ecossistemas da compreensão da colonização, o anticolonialismo desenvolveu-se sem modificar a relação de exploração intensiva da terra. Isso traduziu-se com frequência no desejo de ser senhor no lugar do senhor, de ser aquela ou aquele que se beneficia do habitat colonial. E aí tem um filme que eu recomendei para o pessoal, eu vou colocar aqui o nome dele de novo, né?
Toussaint Louverture, que foi um dos líderes da Revolução no Haiti, né? É interessante pensar que ele mesmo, quando iniciou sua atividade e tal, né, ele conseguiu sua liberdade e ele foi fundar uma plantation, né? E ele argumentava que a abolição seria importante para o desenvolvimento das plantations no Haiti, né? Então, essa lógica de repetir, ele era católico, né? Então, repetir a receita colonial sem a escravidão, né? Isso aí foi muito problemático. Outro ponto para a gente já ir finalizando esse... Não, tem mais algumas coisas. É que agora, hoje que eu fui repassar algumas coisas, eu percebi que tinha ficado pontos importantes fora. E como a sessão do Thoreau, né, da 12, né, eu achei ela um pouco fraca, eu estou focando mais nisso, tá bom, gente? Na página 145, tem um ponto importante, que ele vai falar sobre como essas questões, então, de o foco na questão ecológica, né, foram sendo transformadas em questões técnicas. Primeiro ele fala, logo antes, que o mundo colonial estabeleceu uma maneira de habitar a Terra, acho que está grifado, que se apoia na exploração destrutiva do meio, em que o desenvolvimento só se mede em termos de PIB e ganhos econômicos, em que a emancipação do jugo colonial está subordinada à intensificação da exploração da natureza. Como se a libertação tivesse de ser feita às custas de uma aceleração da destruição dos ecossistemas, dos crimes, injustiças, das ditaduras e regimes autoritários que se formam para assegurar e se beneficiar desse habitat colonial da Terra. Então, eu fico pensando muito, por exemplo, nos governos do PT, né, que tiveram nessa lógica de aumentar a renda para o consumo, né, mesmo que tiveram políticas ambientais importantes, redução do desmatamento, né, mas um olhar ainda muito voltado para grandes obras, né, por exemplo, Belo Monte, que deslocou milhares de pessoas, matou centenas de animais, né, o rio não funciona da mesma forma, os peixes já não conseguem se reproduzir da mesma forma, né, então é algo que se perpetua ainda hoje, né, pensar que a liberdade do capitalismo, ou pelo menos no caso do PT, do neoliberalismo, né, de um tipo de capitalismo, assim, vai ser conquistada por mais exploração da natureza, né, por mais destruição. Dentro do paradigma do progresso e do desenvolvimento, isso aí. E eu penso agora na insistência em se tirar petróleo na foz do Amazonas também, né? A nova Belo Monte aí, que o PT está... Sim, a queda do céu, com certeza. Que o, o Copenhague vai falar do povo da mercadoria, né, o povo que come terra. É isso, o povo está querendo comer terra e até ficar, até não ter mais, né, onde pisar, até o céu cair mesmo. E é muito interessante porque, assim, por muito tempo, a questão ecológica foi vista até como uma coisa um pouco elitizada, né, de pessoas que não têm que se preocupar com seu ganha-pão, porque, afinal de contas, né, o povo precisa comer e precisa de desenvolvimento e tal. Então, eu acho que agora que a gente está conseguindo ter um movimento de equacionar essas coisas, de dizer, não, né, o desenvolvimento, ele, primeiro, não cumpriu a promessa de tirar as pessoas da pobreza, pode ter preenchido necessidades básicas que as pessoas não tinham antes, por um longo processo histórico colonial, não foi do nada isso, né? E ao mesmo tempo, né, com jornadas extenuantes, agora com insegurança de trabalho, com tudo isso que a gente está vivendo nesse neoliberalismo 2.0, né? E aí, à medida que a promessa do desenvolvimento não cumpre e, ao mesmo tempo, vai destruindo as condições de vida, né, vai ficando mais claro que, na verdade, o discurso ecológico e o social têm a mesma base. Eu acho que isso que é interessante, assim, eles estão fundados na mesma questão, que é como que a gente organiza a vida, né?
como que as pessoas acessam a possibilidade de construir seus bens, sua vida material, né? Até fiz um compartilhamento agora de como a questão racial está muito ligada à reforma agrária, né? As pessoas negras tiveram uma abolição no Brasil que não deu acesso à terra, muito pelo contrário, né? Então, nem a terra, nem a alfabetização, nem nenhum tipo de indenização, né? Enquanto os proprietários foram indenizados. Então, se as pessoas estão negras, principalmente, né, estão pretas, né, estão na favela ou nas áreas menos valorizadas da cidade, é porque sequer terrenos na cidade elas tinham, né, tiveram que ocupar lugares muitas vezes, enfim. Então, a questão racial e a questão de terras são uma questão só, no final das contas, né? Sim, é o racismo ambiental na lata, né? E também o racismo, a ecologia no racismo, um no outro, né? Enfim. E aí outro ponto que aparece, é, que tem a ver com isso, na verdade, logo abaixo da mesma página, é quando ele vai falar da Primavera Silenciosa, né? O livro que meio que lançou já vou ler o da Rai, a discussão ecológica é nessa página mesmo, 145. Aí, tá aí. E que é importante, mas que fala de um risco, né? Rachel Carson, que ali os perigos da poluição química causada pelo uso compulsivo de pesticida estão totalmente desconectados das lutas dos pretos estadunidenses pelos direitos civis em curso no momento da sua publicação, né? Então, isso está acontecendo simultaneamente, né? Ela está vendo os riscos do mal-estar, né, causado pelo DDT, pela, enfim, falta de controle do uso desses agrotóxicos perigosos, né, que estavam sendo encontrados até no leite materno e tal. Mas como que isso, por que isso tem essa importância enquanto os negros não vão terem acesso à educação, às mesmas condições, aos mesmos espaços, né? Não entrava. Né? Aí eu coloquei, porque isso era visto em grande medida como uma questão técnica, né? Ah, não, existe um problema técnico, a gente não está fazendo a regulação necessária dessas substâncias. Elas precisam ser melhor reguladas. Quando, na verdade, a existência delas e seu uso difundido é um sintoma de um problema maior, né, da forma de se relacionar com a Terra. Então, criou-se uma agência de regulação, etc. O que aconteceu em grande medida foi que muitas dessas substâncias passaram a ser vendidas fora dos Estados Unidos, durante muitos anos. O DDT acho que ficou até os anos 80, no Brasil 80, 90, uma coisa assim, por muito tempo. Né? E outras substâncias também. A Rai trouxe aqui o livro da Liane Brum, Banzeiro Cotô, explora bastante sobre como foi a construção de Belo Monte, ou Belo Monstro, né, e quanto ela destruiu lugares, vidas e modos de viver de centenas de pessoas e seres. Eu acho que o pior, né, o melhor e pior exemplo disso que a gente está dizendo realmente Belo Monte, porque foi uma usina construída num contexto que não tinha a demanda energética, até hoje não tem demanda energética que ela produz, né? A desculpa foi para mandar para o Sudeste e tal. Mas que cada vez mais tem, porque começa a se instaurar mineração na região, né? Hoje a principal fonte de mineração da Vale é no Pará. Enfim, e outros tipos de atividades extrativistas que se beneficiam da energia barata, né? Enquanto, enfim, a gente sabe tudo que aconteceu ali com a população local, né? E aí, por fim, tem duas coisas, né? Uma concluindo na página 446, essa conversa, ele vai dizer assim, né? Cuidar dessa fratura permite identificar logo assim isso, as aporias comuns do abolicionismo, do anticolonialismo e do ambientalismo. Aí no meio do parágrafo, né? Mudar de política implica mudar de ecologia. Depois no finalzinho, mudar de ecologia implica mudar de sociedade. Eu achei muito boa essa dupla. Essas aporias constituem uma ecologia colonial, que mantém a separação artificial entre o devir material do planeta e o dos não humanos, e o devir social e político dos humanos. Né? Então, no final das contas, ele está batendo muito nessa tecla. Né? Se a gente olha para esses devires de forma separada, né, a gente não consegue ver o processo histórico como um todo. Né? Tem muito a ver com o que o Douglas estava falando, de conciliar essas coisas. Né?
Narradores de Javé é um filme que trata do campo cultural de memórias a partir da inundação da parede elétrica. Legal. Vou procurar. Se tiver um link também. E aí, uma última coisa que eu acho interessante nesse capítulo ainda é o oikos colonial, né, que ele vai falar. Que ele vai dizer que, mais no finalzinho aqui da página, que as catástrofes são percebidas e narradas a partir de um centro geográfico, temporal, um lar singular, um oikos colonial. E ele fala, né, dessas produções de blockbusters, né, que com efeitos especiais, enfim, que atraem milhões de espectadores, né. E aí, na próxima página, ele vai falar de maneira simétrica, lá no comecinho, aos efeitos especiais espetaculares, esses cenários ilustram ficticiamente uma imagem do navio mundo que enfrenta tempestades, terremotos e tsunamis com seu funcionamento, sua biodiversidade, sua família central e as maneiras normais de habitar a Terra. Né? Então, ele vai falar que existe um tipo de família, né, de ideal de família e de forma de vida que é o que está em risco nesses filmes. Então, geralmente a gente pensa, né, nossa, todo filme aparece em Nova York, não sei aonde, né, o alienígena. Por que é sempre nesses lugares, né? E aí ele vai dizer mais, não só são esses lugares, como são formas de estar no mundo muito específicas nesses lugares, que estão em risco, né? E que devem ser salvas de alguma forma, né? São as formas talvez mais humanas nessa perspectiva, né? O habitar real, né, em última instância. É quando se diz que o mundo está acabando, mas a gente vê só um recorte geográfico, né? Às vezes ele fala que tem umas cenas em umas grandes cidades e tal, para mostrar que isso extrapola aquele lugar, mas o foco é sempre muito reduzido, né? Mas no final, na metade da página, perdão, ele vai dizer assim: no centro das cidades cosmopolitas, como Los Angeles, Nova York, a catástrofe ambiental é reduzida à experiência de um único singular de seu tempo próprio, do seu possível colapso, com seu modo de vida, com suas maneiras de habitar a Terra, mas também com a sua genealogia específica que indica a função reprodutiva do lar. O tempo é aquele que os que possuem e dominam correm o risco de perder sua posse e seu domínio, tempo dos senhores. A história é narrada pelos senhores ameaçados. Assim, um evento considerado catastrófico, em escala global, é, em primeiro lugar, o que ameaça a reprodução desse lar, sua composição étnica, social e sexual de seu salário, bem como suas maneiras de habitar a Terra. Toda a intriga de tais filmes hollywoodianos consiste em desvelar como esse lar, com sua maneira de habitar a Terra, sobreviverá à catástrofe dele e será fortalecido. Então é muito interessante, assim, eu quis voltar nessa sessão, principalmente por isso, eu acho. Como isso é repetido a esmo, né? Quantos filmes que a mesma lógica, um pai e uma filha, uma mãe e seu filho, alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele vai falando dos personagens, e citando vários filmes, assim, né? Então, existe uma exclusão de outras pessoas. Onde estão as pessoas racializadas, né? Geralmente elas estão no plano de fundo, são as pessoas que morrem, ou as primeiras a morrer, né? E os lugares também, né? Outros lugares geográficos, né? Enfim. E aí me faz pensar, o colonialismo, ele é uma história de um fim de vários mundos, né? Contínua, que ainda está se estabelecendo, né? Mas ele não é narrado como isso, como a história de um fim de mundo, né? Narrado como a história da construção do mundo colonial, né? Então, que mundo tem direito de acabar, de ser visto como um fim de mundo, né? Acho que essa é a pergunta que resta, assim. Parece que é só um certo tipo de mundo que existe o suficiente para poder terminar, né? Os outros não têm uma existência completa, ou como o Malcolm diria, não tem um modo de habitar real. É um modo que se aproxima do natural, né? Menos civilizado, menos, enfim. E quando é natureza, não tem vida ali, não tem humanidade, né? Ou não tem razão, né? O Douglas trouxe essa questão da racionalidade, né? A justificativa colonial de invasão tinha muito a ver com isso. Era dizer assim, os indígenas não estão trabalhando na terra. Essa era a compreensão, né? E quando estavam, na verdade, mas não de forma monocultural, né? Então eu olhava para aquelas florestas cheias de açaí,
de palmito, cacau, cupuaçu, e pensava, nossa, que natureza exuberante, né? E os habitantes que tinham plantado, né? Domesticado e multiplicado várias dessas espécies, né? Que terra fértil, você vai ver a terra preta de índio, né? Não era a terra amazônica mesmo, é arenosa, enfim. E aí era essa ideia, eles não estão trabalhando na terra, então não existe melhoramento da terra, improvement, né? E ela pode ser mercantilizada, né? Pode ser tomada por nós para fazer ela finalmente ser civilizada, né? Enfim, está na base essa diferenciação, né? Enfim, acho que é isso desse capítulo que eu queria trazer. E na 150, se puder colocar. Ah, não, 149, só para a gente fechar uma coisa. Ele vai dizer assim, né? É, a intriga desses filmes, um pouco mais para baixo, é apenas um detalhe dos caminhos pelos quais o oikos colonial e seu porão são mantidos, ainda que esse oikos seja a causa da catástrofe. Então, a catástrofe passa a ser vista apenas como a base do registro técnico científico da Terra. Os cientistas tornam-se, então, os verdadeiros atores políticos da catástrofe, logo embaixo, tentando penetrar nas arenas decisórias e ditar as políticas a serem seguidas, né? Eu lembrei muito do Não Olhe para Cima, né? Que é uma caricatura da discussão do aquecimento global, né? Como, olha, alguns cientistas detectaram uma coisa que só eles podem saber, né? Um meteoro vindo do espaço, e agora eles estão nos avisando, e algumas pessoas se recusam a aceitar essa verdade, né? Esses fatos. É uma verdade inconveniente, né? E aí, enfim, esse problema é específico. Existe um meteoro que está vindo e a gente precisa destruir ele, e o pessoal não faz o suficiente para destruir o meteoro. Enfim, a história, quem não assistiu vai ganhar um spoiler, né? E aí é interessante que o fato de ter tido essa metáfora mostra muito como essa noção de que o aquecimento global é um acontecimento pontual, um problema técnico, que é CO2 aquece o planeta. Tudo estava certo até então. Se o CO2 não aquecesse a atmosfera, não tinha problema estrutural na estrutura do capitalismo global. Mas como tem isso, os cientistas, infelizmente, precisam apontar, assim como o meteoro, que ele está aquecendo o planeta, e logo, enfim, agora a gente precisa mudar essa matriz para ajustar as coisas. Numa perspectiva de ecologia decolonial, é dizer, não, todos os problemas de justiça social, de racismo, etc., estão ligados a essa estrutura, que agora está alcançando sua destruição até mesmo a atmosfera. Mas a atmosfera se torna mais um dos processos de destruição, de colonização do sistema capitalista, né? E aí não é uma mudança específica de matriz ou a narrativa que os cientistas trazem, aqueles gráficos, etc., que solucionam o problema, né? Que não é uma solução de problema, é uma questão existencial, né? De que tipo de sociedade que a gente quer construir. Então, acho que, de novo, é muito notório, assim, me chama muita atenção esse filme, porque ele traduz essa questão do aquecimento global em termos muito pobres, eu acho, né? O meteoro não é uma boa analogia para o aquecimento global, né? Primeiro que ele é rápido, ele demora até que ele vem de uma vez, né? E o aquecimento é um processo longo que vai perpetuar, aí, mesmo que as emissões parem, né? Por muito tempo. E que, enfim, estava escrevendo a conclusão da tese, acabei, glórias. E aí, coloquei justamente isso. Se ele está acontecendo todos os dias, todo dia alguma coisa pode ser feita para desacelerá-lo. Diferente de um meteoro, que ou você explode ele ou não. Né? Não tem, enfim. Então, acho que essa é uma boa comparação, porque aí o que se quer salvar nesses filmes é justamente a sociedade que está causando o processo. Né? Como que você faz uma analogia boa com o meteoro se não é o capitalismo que está criando o meteoro? Né? Não dá, não encaixa. Aqui o Douglas trouxe um parênteses, na 147 lida, tem um pontinho que pode se tornar um mundo de saberes.
campo sexual a novos estudos zoológicos de ambiental atual, que é a queer ecology. Sim, nós somos Lickings Queer, eu lembro de ler um texto sobre isso, né? Essas trocas entre espécies, né, vistas como queer, meio estranho, né, meio fora do padrão. Enfim, não sei se vocês querem fazer mais alguma coisa também, nesse ponto, para a gente poder fechar, né? Então, concluindo, na página seguinte, ele vai dizer, bem no finalzinho, né? Manter juntos, a última frase que eu queria ler só. Manter juntos anti-escravismo, anticolonialismo e ambientalismo, desfazer-se da sombra do porão do antropoceno. Essa é a missão de uma ecologia decolonial. Né? É a última frase aqui. Então, ele está dando a receita, né? A ecologia decolonial é aquela ecologia que concilia uma luta anticolonial com o ambientalismo, né? Que não separa essas duas coisas. Assim, a gente se fazer dessa sombra do antropoceno. Né? Tá bom. Eu queria passar para o 11. O 10, ele é interessante, mas eu acho que ele reforça muitas coisas que a gente já viu, né? E como a gente está com um prazo meio curto, portanto, de sessões que ainda faltam, eu resolvi pulá-lo, né? Mas ele fala de algumas coisas interessantes, né? Sobre como existe um certo tipo de nascimento do negro, né? Quando ele sai do porão, é tipo uma gênese meio bizarra, né? Uma gênese sofrida que cria, que funda essa pessoa, né? E aí, enfim, ele se dá em corpos que são naufragados, que são perdidos, nas fugas, né? Ele vai apontando várias coisas que acontecem. O negro que vai para fora do mundo, né? Que não é reconhecido como um ser humano ali naquela sociedade. Enfim, que toma vários caminhos, né? De todos os caminhos, o que eu queria enfatizar é o do quilombola, que é a seção seguinte, né? Que acho que na verdade, ele que faz essa ênfase, né? É o único caminho que ele dá uma seção específica. E que, para mim, é a seção mais bonita desse livro até agora. Assim, eu achei uma coisa belíssima. Vou dar um golinho aqui. Então, nessa primeira página, né, ele começa falando: a dupla fatura permite pensar que a escravidão dos pretos e a colonização das Américas eram apenas histórias secundárias na verdadeira epopeia técnica do homem no seio do antropoceno, né? E aí eu fico pensando nessa coisa da história oficial, né, a história dos vencedores. Hoje está tudo a ver com o seu tema, Douglas. Estou impressionado. A história está aí, né? E aí é interessante, porque contar a história dos quilombolas é contar essa história que geralmente é vista como uma nota de rodapé, uma curiosidade, um extra, né? Não é o centro da história, não é onde acontece o palco histórico mesmo. E aqui ele está invertendo isso, está dizendo, não, né, para quilombar o antropoceno, a gente precisa contar essas outras histórias que foram vistas como secundárias, né? A invenção da América. É o livro do Todorov, eu estou confundindo? Isso, Todorov. Nossa, esse livro foi muito marcante para mim. E aí ele vai dizer, né, logo em seguida, reconhecer que as colonizações e escravidões estavam no coração da modernidade ressalta um conjunto de experiências de resistência anti-escravagista, escravista, né, que enriquecem as ferramentas conceituais para pensar a crise ecológica. Em busca de um mundo, negros escravizados de ontem e de hoje existiram tanto a servidão como ao habitat colonial do antropoceno. Uma das resistências mais potentes é o aquilombamento. E aí eu me lembrei ele falando desse lado oculto, né? É justamente o que o Walter Mignolo, um autor decolonial, diz, né? Que a colonialidade é o lado oculto, né? Pensando na Lua, né? O lado oculto da modernidade, né? Vista como uma outra história, né?
um acontecimento em outro espaço geográfico, que, na verdade, é justamente o processo teórico que permite dar as condições para o acontecimento da modernidade e do capitalismo, né? Pensar que a industrialização na Inglaterra se deu com os recursos minerados, né, trazidos do Brasil também, por exemplo, né? O Brasil, o ouro ia para Portugal, e Portugal tinha uma balança comercial muito deficitária com a Inglaterra, né? E o ouro acabava nos cofres ingleses, né? Tem até aquele pacto dos pães e vinhos, não sei como que eu lembrei disso agora, mas era essas trocas em que Portugal vendia coisas muito mais, com um valor muito menos agregado para a Inglaterra. Enfim, voltando para o nosso tema, então, né? Na página seguinte ele define o que é aquilombamento. Ele vai dizer que aquilombamento designa a prática de escravizados que escaparam das plantations rurais ou das oficinas urbanas para tentar sobreviver nas florestas das montanhas vizinhas ou no interior das terras, em um para fora do mundo colonial. E aí, mais embaixo, no final da página, ele vai dizer: no entanto, o aquilombamento ultrapassa as barreiras históricas e nacionais da escravidão colonial, indicando uma clara recusa da sujeição de pessoas a uma maneira de habitar a terra. Então, não é só sobre o tipo de regime de trabalho, de novo, né? A fuga quilombola frequentemente teve como condição o encontro de uma terra e de uma natureza. O encontro de uma terra, eu acho isso muito bonito. Muito duro, mas muito bonito, né? Diante de um habitat colonial devorador do mundo, os quilombolas colocaram em prática outra maneira de viver junto e se relacionar com a terra. E ele vai dar um nome para isso, a gente vai ver logo mais. Deixa eu ver o que eu marquei aqui para eu... E aí ele vai dizer que, no começo da página seguinte, né, que apesar disso, apesar de que teve uma inauguração, né, outra forma de habitar com a terra, que nada mais é do que uma ecologia, né, ele diz: a associação de uma ação anti-escravista com as premissas de uma preservação do meio ambiente foi largamente ocultada, tanto pelos pensadores clássicos da ecologia, como pelos que celebram o símbolo de resistência dos quilombolas. Então, esse gesto, né, que é um gesto de recriação de um mundo, né, foi reduzido ao seu sentido político, ele está dizendo, né? Tanto pelos que, enfim, narram isso como parte da história apenas, como aqueles que querem ressaltar a luta política quilombola, né? E acabam tirando essa dimensão ecológica, né? E aí ele fala embaixo também, né? Lá na última frase. Entretanto, ao abordar essa figura unicamente a partir do prisma de suas resistências guerreiras e seus símbolos políticos, as práticas da natureza e da terra adotadas como condição de sua fuga foram relegadas a segundo plano, apesar dos numerosos estudos de antropólogos, página seguinte, e historiadores a esse respeito. E aí ele fala que então, essa dimensão ecológica das ações foi minimizada, né? Um pouquinho mais para baixo ele fala a ausência de interesses pelas histórias, pelas antropologias, pelas sociologias da escravidão, da genealogia clássica do ambientalismo, traduziu-se pela pouca atenção dada a essa figura e a sua ecologia política. Então, e aí faz-se pouco caso do encontro de Thoreau com os quilombolas nos bosques de Walden, ou do encontro de John Muir com os pretos na Cuba escravagista. O caminhante solitário do ambientalismo pintou um branco virginal desses mesmos bosques ocupados pelos vermelhos ameríndios e pelas comunidades quilombolas, ocultando as buscas de mundo traçadas nas paisagens da chamada wilderness, né, o selvagem. Achei isso muito interessante, assim, porque a ênfase do movimento ambientalista realmente parte muito dessa pessoa que se dá conta de estar numa sociedade destrutiva, né, que vê que a natureza está sendo destruída, se indigna, e aí, de alguma forma, enfim, vai caminhar por áreas, né, na sessão seguinte ele fala disso, assim, ou porque está fugindo, porque é perseguido, né, e encontra na natureza esse refúgio, mas
geralmente isso não é apontado como um tipo de rebelião política, né? E o ato quilombola também é uma rebelião, né? Uma rebelião que, ao invés de tentar dominar e derrubar o poder de uma sociedade muito mais forte, armada, etc., né? Fala, não, eu vou evadir, né? Vou criar o meu próprio mundo, vou para uma terra onde eu possa criar um mundo que caiba, né? Isso na máxima, né? Na zapatista, de, por um mundo que caibam muitos mundos, né? Aqui o quilombola quer um mundo que caiba pelo menos algum mundo, uma terra que caiba algum mundo, né? E ele chama isso no final dessa sessão, né? Dessa parte, fala para sair do porão do mundo e desfazer sua política de desembarque, os quilombolas empreendem uma fuga com três características importantes: a matrigênese de uma terra encontrada, a metamorfose crioula de um eu e de um corpo recuperado, e a ecologia política de uma comunidade humana e não humana preservada. Que ele está resumindo os argumentos que ele traz depois, né? E aí, começando pela matrigênese, né? Esse conceito me encantou completamente, assim. Ainda estou matutando ele. O matricídio já foi interessante, né? Não sei se o Douglas chegou a ver. Ele vai trazer, mais no início do livro, né? Essa noção de matricídio como aquilo que os colonialistas implementaram para poder instituir o ato de habitar a terra, né? Então, para poder ter um habitat colonial, era preciso destruir a relação de mãe e filho, né? A relação de vínculo, de intimidade daqueles nativos, né, com a terra. Ou de tirá-los da terra para colocar numa terra estranha, sem acesso à mesma terra, né, no caso da escravidão. E aí ele vai dizer que isso é um tipo de matricídio, né? A terra deixa de ser mamã, en français. E aí, nesse caso, ele está dizendo justamente do movimento oposto, né? Nessa fuga, a primeira coisa que se precisa fazer é restabelecer essa relação, né, de alguma forma, mesmo que seja, não é ideal, né, você está perdido, enfim, num lugar desconhecido, né, às vezes sem recursos, sem ferramentas, e tem que estabelecer sua vida ali. Eu imagino como isso é difícil. A gente está plantando na terra da minha sogra, né, tipo, iniciando processos lá, plantando milho, feijão, a gente está fazendo tradicional indígena, assim, milho, feijão e abóbora. E assim, você tem que ter tempo, paciência, fertilizante, todo um processo. Eu penso essas pessoas chegando num lugar, uma terra que elas não conhecem, com uma vegetação que elas não conhecem, sem muitas sementes ou sem sementes, né? Como que você refaz a vida a partir disso? E aí ele vai dizer no final da página, né? Esse encontro é, em primeiro lugar, uma experiência desafiadora diante de uma natureza inóspita. A inhospitabilidade, inhospitalidade, né? O distanciamento e o difícil acesso aos espaços encontrados foram, paradoxalmente, as chaves das fugas quilombolas, comportando, assim, as suas próprias geografias, né? Aí, na 171, no comecinho, ele vai falar, né? Esses aliados naturais, entre aspas, né? Ele vai falar até dos ambientes pantanosos no Mato Grosso do Sul, né? Mas de montanhas, florestas, Suriname e tal. Os aliados naturais facilitaram a dissimulação dos fugitivos e a sobrevivência das comunidades quilombolas. Mais do que uma fuga, os quilombolas praticaram uma arte da fuga, que turva as fronteiras coloniais e abre espaços de criação camuflados pelas florestas e pelos pântanos. Logo abaixo, a natureza dos morros se apresenta não como um lugar onde se vive, mas como um local onde se esconde. Nas primeiras pegadas da fuga, o quilombola é obrigado a habitar o inabitável. Aí eu me lembrei, esse ano a gente foi a Chapada dos Veadeiros e a gente foi em Cavalcante, né, que é uma região que tem uma série de quilombos, quilombo do Engenho, quilombo, agora me falha todos os nomes, assim. Tem uma área quilombola muito grande, acho que é o maior quilombo do Brasil, e eles narram lá, né, que as mulheres colocaram sementes de milho, de feijão, nas tranças do cabelo,
para poder fugir com ter o que plantar, né? Então me parece um ato assim muito sagaz, né? Isso, Calunga, porque dentro dos Calunga é um conjunto de quilombos, né? Então a história Calunga é essa, assim, que eles fugiram das fazendas numa parte de Minas, Goiás ali, e foram subindo, subindo, e lá realmente é muito curioso, assim, você tem que subir uma montanha. De carro é um processo, assim, você tem que subir, 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 e quando você acha que não tem onde mais chegar, você encontra um paraíso, assim, que é um lugar muito bonito, com cachoeiras maravilhosas, a água é azul, é uma coisa única, assim, e eles têm lá suas roças, né, suas práticas que já são ancestrais agora, assim. É um povo muito organizado, tem um turismo muito bem organizado, vale muito a pena conhecer. A comunidade Calunga é um show. Acho que a gente foi, essa era o engenho é essa específica dentro do povo Calunga, né? Expressão cultural muito forte, assim, de muita resistência. Então, essa passagem das sementes, né, me faz pensar o desespero, assim, das pessoas, né? Como que isso permitiu também a inovação, a criação de uma alternativa última, assim, para não passar fome. E lá estão eles, existindo há 300 anos. É o quilombo mais antigo do Brasil, maior e mais antigo do Brasil. Acho que é 370 anos, é uma coisa muito antiga, assim. E aí, estou exemplificando, né, mas na metade da página aqui ele vai falar, né? Os morros esconderijos e os espaços hostis tornam-se terras habitadas. Então, tem uma transmutação aí, né? Esse processo de aclimatação, por meio do qual a terra e a natureza constituem a matriz material da existência dos quilombolas, dá origem a uma matrigênese. Ao contrário do matricídio do habitat colonial, e de seu inverso, ao wilderness, os quilombolas forjaram novamente um laço matricial com as terras e naturezas encontradas. De repente, a terra sem mamã se torna uma terra-mãe. Então, é muito interessante, porque, de certa forma, aqui ele está contrastando, que eu diria, de dois tipos de ecologismo, né? O ecologismo branco, que é esse ecologismo de passar na natureza e dizer, olha que linda a natureza, né? Apreciar ela de longe, ou de um pouco mais perto, mas ainda assim pura, né? Uma distância que eu não tenho que viver daquele chão, né? Eu visito lá, né? Enfim, e é uma crítica que eu faço a setores da ecopsicologia, que eu vejo que é um trabalho importante, né? Por exemplo, o banho de floresta, né? Ele tem a sua importância de ter uma ligação, conexão ali, um retorno à floresta, né? Voltar a habitar esses espaços, a sentir os cheiros, os sons, isso tudo é importante. Mas acho que se a gente fica muito focado nisso, né, a gente reduz a ecologia a um tipo de apreciação do espaço natural, né? Desse espaço outro que eu só vou apreciar, eu não toco nele, porque existe algo subentendido de que todo tipo de ação naquele espaço é destrutiva. É um espaço que tem que estar sem humanos. Os humanos vão, no máximo, visitar aquele espaço, tira seu lixo, com razão, mas nenhum, nenhum momento existe a pressuposição do espaço que eu vivo, que aí eu volto para para a cidade, né? Continuo indo no supermercado, continuo dependendo de toda a estrutura destrutiva, né? Que às vezes vai, eventualmente, consecutir na destruição daquela floresta, ou de outra, né? Às vezes essa é mais elitizada, mais protegida, enfim. Então, é um ecologismo até a uma certa página do livro, né? Ela não finaliza a leitura, eu diria, né? E aí os quilombolas representam justamente o contrário disso. E é, no caso, pela necessidade mesmo, né? Eles precisam de transformar aquela terra não num lugar apreciável, para eu me inspirar, para eu ficar longe dos sofrimentos da cidade, é para eu sobreviver, né? E a partir dessa sobrevivência, criar uma nova relação de codependência com aquela terra, que você passa a proteger aquela terra também. Então, a matrigênese, para mim, é isso, a constituição de uma família, né? De um laço familiar mesmo, um laço muito mais profundo do que uma apreciação à distância, que tem o seu valor, que, enfim, para quem está muito distanciado desses espaços é importante, né? Tem gente que não consegue entrar numa floresta, fica com medo de inseto, de cobra, enfim, que
pode ser que te pique mesmo, né? A gente tem que tomar esse cuidado, mas é tamanha alienação, né, que gera um tipo de fobia com esse espaço. Então, para esses casos, é importante uma dose mais leve de natureza, né? Mas eu acredito que chega num ponto, né, e isso não acho que tem que ser todo mundo virar agricultor, mas um número maior de pessoas ter esse contato, né? Porque desde o início da agricultura, é a primeira vez que 90%, 95% das sociedades estão nas cidades, né? Isso não existia antes. Geralmente, ali, pelo menos 30% das pessoas estavam no campo ou mais, né? Então, eu tenho essa perspectiva, assim. Sei que existem outras formas de ver, né? Mas é a leitura que eu faço que ele está trazendo, né? Isso é tão mais forte do que apreciar a natureza, que aí vem a próxima coisa que ele está dizendo, né? Que, por um lado, essa matrigênese é um processo metafísico que se desenrola por meio da prova de morte. Olha que diferente de uma apreciação, né? Lá embaixo ele vai explicar essa morte, né? Essa morte não é unicamente o cessar da respiração, uma morte biológica. Ela se torna, sobretudo, o símbolo do fim de uma existência que precede o encontro com a natureza. De repente, com essa fuga, morre o exilado, morre ou há sem mãe, terra, morre ou há arrancado de sua terra, morre ou há escravizado, alienígena a essas terras, né? A morte se torna uma porta de saída e até um caminho que alivia, apesar de tudo, essa experiência desoladora, encarnando não a conclusão da fuga, e sim, paradoxalmente, o seu êxito. Eu achei isso de uma poesia, assim, belíssima. Para mim é o ponto alto desse livro. Impressionante. Porque fica uma lição para nós, né? Ele está falando dos escravizados aqui, mas será que não é isso que esse momento histórico pede para a gente também? Um tipo de morte daquele eu consumista, um eu egóico, capitalista, indivíduo separado do mundo, né? Em nome de um renascimento outro. Eu fico pensando nisso, né? Se o que está sendo pedido de nós não é só uma mudança de hábito de consumo, né? É legal consumir coisas recicláveis, recicladas, ou coisas do tipo, né? Mas me parece que o chamado aqui, né, a inspiração quilombola, é justamente da gente se refazer como sujeitos, né? E isso coletivamente, de preferência, né? Acho que o coletivo não só humano, né? Ele vai falar, acho que na página seguinte, que existe uma multiplicidade de seres, né? A gente vai chegar lá. Na página seguinte, ele dá sequência nessa conversa, né? No final da página, ele vai dizer que o quilombola é vencido por essa natureza e por essa terra. E aí mais embaixo, no meio da frase, né? De modo que tal morte é também uma submissão a essa natureza. Então, a natureza como um tipo de autoridade, né? Ela demanda que você se submeta a certos ditames, mas não totais, né? Existe sempre um diálogo também possível. Mas tá, ele vai continua, né? Esse abandono é a humilde aceitação de uma vulnerabilidade do quilombola que devolve sua sorte às mãos da natureza. É a percepção de que essa terra detém as chaves de sua existência. É um pedido metafísico a essa terra para que ela cuide do seu corpo, para que ele seja adotado por ela. Coisa linda. Na página seguinte, né? Essa terra, envolvida por um enxame de mosquitos, recoberto pelas águas da nascente, essa terra por túmulo ou berço. Olha só, túmulo ou berço. A salvação concedida pela terra e pela natureza ao quilombola produz um duplo nascimento. Essa terra se torna mãe terra e o quilombola, metamorfoseado, se torna o filho dessa mãe terra. No nível material, um cordão umbilical é tecido à mão por meio das fugas quilombolas nas Américas. Essa reconexão, em um curso no aquilombolamento, inaugura uma maneira de habitar a terra que retoma os gestos de uma mãe para com seu filho. A terra abriga, recolhe e protege do mesmo modo de uma mãe dá refúgio a seu e sua filha. Nossa, isso é muito bonito. Vou ter que dar até agora aqui. Acho que
se eu pudesse apontar um desafio no nosso tempo, né, um desafio diante das questões das perturbações ecológicas e tudo, é justamente produzir matrigênesis, né? Como que a gente restabelece essa relação? Como que a gente produz uma relação umbilical novamente, né? Que me parece que, assim, seguindo o caso quilombola, né, ela nos cobra um alto custo, né? Não é uma relação fácil, né? Porque ela pede que aquelas identidades, aqueles processos construídos anteriormente, né, a fuga do mundo, né, ou pelo menos um distanciamento, né, sejam desfeitas, né? E claro, a gente não está na mesma condição das pessoas quilombolas, né, ainda bem, por um lado, né, mas não diria que é uma situação totalmente diferente, porque a gente está habitando, né, e vivendo uma sociedade destrutiva, né? E como a gente já adiantando o argumento do Thoreau, né, na sessão seguinte, a gente, diante de uma sociedade injusta, é justo e até importante que a gente desobedeça a ela, né? Desobediência civil é isso, contra as leis injustas, práticas de desobediência, né? Habitar a Terra talvez seja a máxima de uma existência biocêntrica, pagando dominar pelo habitar, sim. Um habitar que leve o habitar como um tipo de relação recíproca, né? De diplomacia, enfim. E nesse sentido, e ligando com o que o Toro está dizendo, né? Me parece que é o tempo da gente ser desobediente novamente, né? Uma desobediência, nem que seja, às vezes não das leis, né? Apenas, né? Mas principalmente dos ditames sociais, né? Dos ditames do tipo consuma, tenha sucesso, seja essa figura, enfim, que os outros vão ver como bem-sucedida, né? Que ela geralmente é uma figura que acontece a despeito das outras relações, né? Na competição, um ganha para vários perderem, né? Inclusive a Terra. Tem essa minha sensação, não sei o que fica para vocês, assim. Queria abrir um pouquinho também, estou falando muito. Achei bem interessante. Tá me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Positivo. Tem sobre, para quem gosta de quadrinhos, de literatura, tem esse livro aqui, Cumbi, não sei se vocês já ouviram falar. Ele vai, muito legal, viu, Gustavo? Ele vai falar, esse aqui e esse também é muito bom. Ele foi premiado também, esse Angola Janga, que Olha, nossa, é muito bonito. Depois dá uma pesquisada, ele tem vários, né, são vários quadrinhos e exatamente contando a história do aquilombamento, assim. E só de uma maneira bem realista e ao mesmo tempo poética. É muito, muito gostoso de ler. Você lê rapidinho, eu li um dia esse Cumbi, aí um dia eu li ele todinho, assim, passei o dia lendo e curtindo ele. Então ele passa, o nome é bonito também, porque ele fala sobre, parece que é solar, essa coisa da luz, da resistência, né, da força, é uma palavra muito bonita. Ele coloca aqui, me esqueci agora do sentido exato, mas é uma palavra que tem a ver com essa resistência, com essa força de conseguir, de alguma forma, fazer esse processo. Me lembrou um pouco da agroecologia, que eu acho que está bem por dentro também, né? Não só esse humano que destrói, mas o humano que participa. Ele é parte do crescimento da terra, ele tem essa função dentro da agroecologia, de fazer o manejo da terra, assim, me parece algo maravilhoso pensar também que a gente pode não só destruir, como também regenerar. Na verdade, o caminho me parece ser esse agora. Ou a gente regenera o processo, ou não tem mais como se manter neutro ou algo do tipo. Assim, o caminho tem que ser um caminho de regeneramento. Estou bem encantado assim com esse capítulo mesmo. É uma metáfora boa. Tem alguns, realmente, você falou rapidamente, mas a gente sabe que o neoliberalismo, ele tem de uma maneira muito sutil, ele vai nos aprisionar de uma forma que a gente acha que nós a empresa de si, o empreendedor de si,
de você acha que é livre, mas não é livre. Então, é loucura, assim, imaginar que, a, que a gente pode... Não é compatível a metáfora, mas é uma boa metáfora no sentido de que é isso que a gente precisa fazer em algum nível. Quando você falou que talvez pouca gente vai conseguir fazer esse movimento, mas é um movimento necessário. É o sentido que tem que se dar, assim. É um pouco angustiante também, porque a gente sabe que isso não está acontecendo, que esse processo ele não está se dando. Então, um pouco ruim. Um ponto também, eu estava no congresso agora fui para o congresso do EPEN, que é de educação e tal, e a gente estava falando sobre movimentos sociais lá. E aí eu levantei essa pauta da desobediência civil, e num dos pontos, dos momentos, só que o problema também da desobediência civil é que o sistema neoliberal também, eles já estão cientes de que esse é o único caminho que talvez vá ter um efeito. Então, eles estão criminalizando os movimentos sociais. Então, não só de agora, como é uma trajetória de criminalização mesmo, assim. Então, você percebe muitos indígenas, lideranças indígenas processados, altamente processados, assim, então, assim, a tentativa de você também desobedecer é duramente repreendida, assim. Então, realmente é uma luta, é uma palavra que faz sentido desses movimentos utilizarem, porque não é fácil, eu me deixo muito incomodado com isso, porque eu estou começando agora a entrar nesses movimentos sociais e fico, caramba, é coragem, viu? Não é brincadeira, assim, não é romântico a ideia do sangue, realmente essas pessoas estão morrendo, realmente essas pessoas estão sendo acuadas, estão sendo processadas, então essa desobediência civil, que eu também falo sobre isso, eu acho que talvez eu fale muito porque eu ainda não vivi tanto na pele, assim, né? Mas, enfim, esse tema é bem angustiante e tudo que a gente fala, qualquer coisa que a gente fala tentando solucionar, tem 1 milhão de coisas, assim, que a gente é recebido, assim, diante disso. Mas eu acho que esse é o meu caminho também, me vejo querendo fazer um pouco dessa transição, talvez se não completa, mas eu quero voltar a esse contato com a natureza. Você me vê nas postagens tentando, de alguma forma, fazer essa Tem um volta. assentamento, né? Aquele dia foi no assentamento. Eu fui no assentamento, fiquei o dia inteiro lá, fiz amizade com o pessoal, mas também sou muito novo nisso, assim, não conheço muito, né? Sou essa pessoa que tem dificuldade na floresta, as formigas sobem em cima, as muriçocas me acabam e eu fico danado com elas, então, assim, é um processo, a galera comendo cupim e eu cheio de dedo para comer os cupim, então, assim, eu sou o cara tipo, sabe, não fui preparado para isso de jeito nenhum, assim, mas tô me colocando, eu acho que faz sentido para mim, e eu acho que é bem interessante o que você colocou também, para finalizar aqui minha fala também, essa coisa você estava falando, essa coisa no texto que ele fala do inóspito, assim, porque é isso também, a gente não pode ir com essa ideia romântica de que a natureza, tipo, não é essa ideia de paisagística, assim, tem esse lado também, maravilhoso e tal, mas é duro, assim, você tá ali, nossa, as formigas quando atacam você é duríssimo, assim, eu tive que correr, assim, não dá, não tem como ficar aqui, não tem. E aí, agora quando eu vou pra floresta, eu vou com um sapato gigante, um coturno, um negócio, aí parece um astronauta no meio da floresta. São as formas, né, de aproximação, assim, é válido. Ninguém quer ser picado por formiga mesmo. Eu tô tentando me encontrar nesse caminho, assim, e me abrir para isso. Eu acho que isso é um processo mesmo, um processo de dar alguns passos Mas é verdade isso, viu? Poucas pessoas vão fazer esse movimento, assim, tem que ser realmente parte da vida, sentido, assim, você tem que estar nesse mundo que a gente está aqui, senão, a não ser que você já tenha essa alma, né, natural, mas assim, eu fui extremamente condicionado a essa vida, tipo, um garoto que foi criado com computador, não tenho nem calo na mão direito, eu me enfio aí, eu me lasco todinho. E tem aí também, a gente pensar as formas de fazer isso, né? Então, Sim. tem muitas frentes possíveis, né? Eu estava estudando, fiz um estudo de Que caso legal. na tese, que é a última coisa que eu fiz, sobre a Teia dos Povos, na Bahia, né? E lá é um exemplo muito interessante, porque tem pessoas que estão na teia, né? Não sei se vocês conhecem o movimento, assim. Qual o nome? A Teia dos Povos. Já ouvi Começou com falar. uma besteira. Ele
pela força dele, tanto que ele é interessante, assim, eu acho que ele ainda é pouco conhecido. Até tô pensando que o final do livro, eu acho que o Malcolm não levanta tantos pontos como ele poderia, assim, acho que ele problematizou melhor do que ele propõe. Pensei da gente ler um capítulo, um pequeno capítulo de um livro da Teia, que eu acho que vai materializar melhor essa coisa de um outro tipo de habitat, porque eles estão vivenciando isso, né? Uhum. E aí é muito interessante, porque lá eles estão conseguindo aumentar a renda, aumentar a produtividade, todas as coisas que a gente imagina como capitalistas, assim, né? Mas fazer tudo isso sob um paradigma agroecológico, Perfeito sem isso. patrão. Eu acho que é a síntese, né? Acho que não é também demonizar a modernidade, né? O processo obrigatório, forçado de modernização, esse sim é um problema. Mas existem, Uhum. por exemplo, agrofloresta Total. sem, sem motosserra, sem serra de mão, sem tratorito, é muito difícil. É Muito difícil. braço, muito, que é muito manejo, né? Muito. Então, se a gente for queimar gasolina, eu sempre falo isso com a Rai, que seja com motosserra podando árvore. Sim, é. São Gostoso, né? alternativas, né? Tipo, redução de dano, etc. Que aquela gasolina vai gerar um acúmulo de carbono infinitamente maior do que ela está gastando. Você tá Então, ela é uma realmente. gasolina regenerativa, olha só. Eu acho que é isso daí. O caminho é essa inteligência, essa confluência de coisas. Faz muito sentido. E eu quero ficar, quando você souber dessas coisas, quando você puder, tudo que você puder trazer para a gente para facilitar esse matri, você usou matri, como é que é? A matrigênese, Matrigênese. Assim, acho é muito do que eu estou estudando hoje com esse movimento do pluriversal, que são essas. O que eles querem fazer é encher a gente de alternativas transformadoras para que a gente consiga se encontrar em alguma delas. Eu estou caminhando aí, fui no MST para conhecer, né? Estou conhecendo outras iniciativas, mas são poucas, tá? Não tem muita, não. Assim, tipo, o MST é o movimento maior que eu vi, assim, falando. Mas assim, quero conhecer mais. Eu até já acho que da primeira vez que eu encontrei contigo, eu falei, pô, quero conhecer esse lugar aí, quero fazer esse movimento que tu estás fazendo aí também, e é o que me encanta também, essas maneiras alternativas de a gente apresentar isso para o mundo. Esse movimento do pluriverso, meu orientador já sabe, olha com o Igor ali, se pluriversal, alguém falou, vai ali, fala com ele ali. É porque realmente me encantou, acho que faz todo sentido. É o que eu vejo, a realidade, ela é uma multiplicidade. Não dá para a gente imaginar que vai ter um movimento, isso não vai existir, assim, um movimento, aí todo mundo vai se unir, o mesmo movimento, isso não vai acontecer, assim, porque as pessoas são muito diferentes. Cada pessoa tem um jeitinho. O Douglas que chegou agora tem um jeito, né? O jeito do Douglas, ele trouxe pra gente, né? A maneira como ele interage no mundo. O Gustavo, eu agora falando, já tô falando de outra maneira. Então, assim, cada pessoa tem o seu jeitinho, assim, e acho que isso é massa, assim, todo mundo poder se unir, mas cada um com o seu jeito, assim, transformando e pensando a partir de uma base que é igual, que é essa da conexão com a Terra, assim. Eu acho que isso é o que nos une, assim, é esse pensamento de regeneração. você está dizendo isso, e eu estou me lembrando de um livro que eu descobri esses dias, sobre memória biocultural. Ah, que legal. Livro em português ainda. Tem tudo a ver com o pluriverso, porque eles vão argumentar que a diversidade humana está totalmente relacionada à diversidade biológica. Ah, que é perfeita essa metáfora. Krenak fala sobre isso também. Deixa eu ver aqui. Memória. Que nos lugares onde se produziu diversidade de línguas, de práticas, isso estava completamente relacionado aos contextos ecológicos em que esses povos viviam e que, de alguma forma, isso transbordava para a cultura, né? Então, e eles vão dizer que o que nos permitiu viver na Terra em lugares diferentes, de muitas maneiras, né, colonizar no bom sentido, habitar, para não ficar com colonizar, né? Sim. Habitar em espaços diferentes e multiplicar, foi a memória biocultural, a capacidade de ir aprendendo e criando tradições em cada espaço para poder se estabelecer ali, né? E ele vai dizer que a modernidade tem uma amnésia biocultural, né, que ela faz a gente esquecer as formas tradicionais de viver nos lugares, estabelece uma única regime, né, de estar no mundo, um regime que não funciona continuamente, não é possível que ele se estabeleça por muito tempo, né? Então eles vão falar desse resgate da memória biocultural, né? Acho que isso sim está muito inserido na matrigênese, nesses processos aí, se for do MST, né? Acho que Sim. eles estão começando a entender essa dimensão. E aí, o legal da Teia dos Povos, ela começou no assentamento do MST.
hoje tem indígenas, quilombolas e tal, é que eles ressaltam isso, olha, a gente tem um movimento que é unido pela luta, mas cada um tem sua organização interna, cada um tem suas espiritualidades, né? O que nos une é a luta pela terra e território, né? O resto, a forma de fazer isso, Perfeito. É isso aí. acho que é um. Ele fala, nossos, o que nos divide o que nos une é maior do que o que nos divide, né? Aí, qual que é a frase? Uma frase específica do Joelson, que é a liderança principal. Vou ver ela aqui agora, que eu coloquei ela na epígrafe dessa sessão. Acho que pode ser no próximo encontro. Eu vou dar mais uma lida no livro Tranquilo. e ver se vai dialogar. Cadê? Esse Teia dos Povos, eles têm uma página, coisa assim, um movimento mesmo, assim? É um movimento grande hoje. A frase é: o que nos une é maior do que nos separa. Paz entre nós e guerra aos nossos senhores. Genial. Mas vou dar uma olhada também. Eu vou mandar um documentário sobre o Terra Vista lá no grupo. Acho que vai dar para ter uma noção melhor, assim. Tem 12 anos o movimento. Começou pela agroecologia. Começou com uma jornada de agroecologia que, Esse Teia dos Povos, é? isso, Uhum. com a Ana Primavera lá, encarnada em vida, né, entre eles, e eles, a partir da jornada, perceberam, não, se a gente quer promover a agroecologia, a gente precisa ter uma aliança entre os povos, uma articulação, né, Ah, para que poder, legal. por exemplo, quando um povo indígena for expulso por causa de uma retomada, baixa todo mundo lá, baixa os pretos, baixa o MST, o advogado do MST entra com o processo, a gente se une para ninguém perder as suas Ah, terras. eles têm articulação com o MST também. Nasceu de um assentamento do MST, tipo, Ah, eles tipo uma que dissidência. Não sei se é é, dissidência. não chega a ser dissidência, mas eles têm, é um assentamento que tem um pouco a sua própria constituição, assim. Eles Tá. fizeram uma transição ecológica em 2000, começaram uma transição ecológica mesmo, replantaram boa parte do assentamento, as matas Que massa ciliares, isso, mano. e como lá é cacau, né, eles produzem o próprio chocolate, eles exportam chocolate hoje. Que Eles têm massa. uma escola de formação técnica, profissionalizante, Acho muito bom, né? Tô vendo aqui o Instagram deles, é bem legal, eles estão bem. voando. E é por isso que, assim, você falou de não ter tanta gente, eu concordo, que em vista não tem. Mas tem muita coisa sendo feita que a gente nem fica sabendo Ah, muito é. bem, Ah, é. porque não é interesse que a gente saiba, né? Vou Fica, adicionar aqui. enfim, próximo encontro pode ser esse o tema. E Você aí, pode até depois botar um documento, talvez, essas referências assim, né, pra gente manter um conteúdo da. eu posso compartilhar também o trechinho da tese do meu estudo de caso sobre a teia, assim, 10 páginas, assim. Poxa, faz isso, eu quero ver. E Eu vi que aí, eles têm realmente conexão com o Pluriversal, Zapatista, né? Realmente. eles estão lançando um livro agora com um autor zapatista, inclusive. Tá Ah, uma campanha de financiamento. sonhador, a terra do bem virá. Sonhando a Terra do Bem. Sonhando a terra do bem virá. Tô doido para ler isso. Essas coisas vão dando mais que esperança, né? Vão ilustrando caminhos possíveis, né? Por isso que é tão importante, porque a maioria das coisas a gente não faz porque a gente não sabe muito bem por onde, né? Com quem Isso aí. começar isso, né? Então, me inspira muito, assim. Acho que é uma coisa que faz com que a gente saia um pouco do papel também, né? Os livros são para a gente ser impulsionado, né? Mas não gosto muito de ficar limitado a eles, assim. E aí, como nós temos mais poucos minutinhos, né? E a tal da matrigênese ainda está na minha cabeça, né? Ele fala da metamorfose crioula, que o quilombola, isso está na página 173, né? Que o quilombola torna-se nativo, já estava, né? E por esses espaços, tempos criados, ele descobre para si um lugar e uma existência que lhe são próprios, um morro para si, né? E mais no meio do parágrafo. O pertencimento ao mundo pela participação e organização da vida coletiva, né? Então, é essa recriação de um mundo, né? Acho que, de certa forma, o que é pedido de nós hoje é
criar mundos, né? E aí não tem uma receita pronta. Os zapatistas falam, olha, a gente não tem uma receita de como vai ser. A gente está fazendo o nosso processo, né? Os princípios podem ser comuns, autonomia, dignidade, né, bem viver, mas a forma que isso vai se materializar depende de quem somos, né, por que a gente está fazendo aquilo, qual o contexto que a gente está fazendo, por exemplo, a agrofloresta na Bahia com cacau, que ali tinham plantations, né, de cacau, que inclusive a transição do plantation para a agroecologia mesmo que está acontecendo ali, né. Aqui na minha região talvez faça mais sentido café, né, enfim, o café como carro-chefe, mas um monte de outros alimentos e árvores de serviço, né. Cada lugar tem a sua digital ecológica, né, como um pensador aí diz. E, deixa eu ver, a gente está na 174, né? Na 173, ele vai falar ainda, né, na 174 mesmo, desculpa, me confundi um pouco, mais para baixo. Longe das monoculturas, das plantations, os quilombolas adquirem novamente essa responsabilidade por seu corpo. Eles colocam em ação as primeiras utopias anticoloniais e anti-escravistas modernas, mostrando esse fato marcante. Por meio do cuidado e do amor dedicados à Mãe Terra, é possível redescobrir seu corpo, explorar a sua humanidade e se emancipar do plantationoceno e de suas escravidões. Você conseguiu achar? Está mais para baixo, está logo no final desse parágrafo. Para cima. Aí. Então, é interessante que ele fala de redescobrir o corpo pelo cuidado da Mãe Terra, né? Como essa materialidade da Terra está ligada à nossa materialidade física, tanto pelo trabalho, pela alimentação, pelo contato, né? Mesmo que às vezes é um contato dolorido com a formiga picando a gente, né? Mas por vezes é um contato delicado das flores com perfume exalando, né? O zum 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 das abelhas ali, agora está na época de jabuticaba, né? Então a gente passa perto delas e tá aquela zumbizeira e eu não sei vocês, mas eu sinto uma tranquilidade escutando o zumbido de abelha. Não, as cigarras, então, a Rai tá falando aqui, né? À noite parece um coro, assim, esse ano tá ano de cigarra, né? Aqui na região, pelo menos, estão com uma força muito grande. E aí, é justamente sobre isso que ele vai falar embaixo. Pode abaixar, por favor. Ele vai dizer, pela matrigênese, uma comunhão de destinos funda-se entre os quilombolas, a terra e a natureza. Para sobreviver, tornam-se aqueles que preservam a terra e cuidam da terra, transformando-se nos primeiros ecologistas modernos das sociedades crioulas. Essa atitude ecologista destaca-se inicialmente na gestão interna das comunidades humanas e não humanas, formadas pelo cuidado e pela preocupação que são dedicados a essa terra de vida, assim como na maneira como esses quilombolas fariam de tais espaços um lar, um oikos, aprendendo sua linguagem e seu logos. Ao contrário das sociedades de plantation, as comunidades quilombolas souberam viver a partir de seus arredores, dentro de uma pegada ecológica restrita. Então, eu acho que, de certa forma, a gente está num momento que tem uma semelhança muito grande com isso, porque, assim como eles precisavam da terra ali para sobreviver, agora, mesmo que de uma forma um pouco menos direta, né, menos evidente, mas não menos urgente, né, a gente precisa desesperadamente desse contato com a terra, né, desse sobreviver da terra. Se não plantando diretamente, pode ser, por exemplo, como as pessoas que estão na teia, né, dos povos, e que estão na comissão de comunicação, né, que estão divulgando o trabalho deles, estão gravando vídeos, estão escrevendo coisas, né. Não necessariamente todo mundo está lá no meio da plantação de cacau, né, no meio da Mata Atlântica. Mas está, sim, em rede, né, interligado com essas relações. Então, que tipo de composição a gente consegue participar, né? Quais são os espaços em que existe demanda para a nossa capacidade, né, para o nosso trabalho ali também. Eu penso muito nisso, assim, né? E aqui o que ele traz, né?
sobre isso ser formado por uma gestão um cuidado com humanos e não humanos, né? Essas comunidades multiespécies aí. Passa a ter os membros não são só as pessoas, né? Eu penso de novo no papel do cacau ali na teia, né? É um papel de fonte de vida, né? Fonte de energia, de vitalidade, de recursos. Então, essas entidades, né, passam a ter uma figuração muito maior do que numa monocultura, que aquilo é visto como um produto a mais para ser explorado, né? Enfim. Então, ele vai dizer, né, primeiras utopias anticoloniais e ecologistas, né? Achei isso. E para finalizar, então, o tempo já está estourando, né? Ele passa lá no final, na 180, que 179 também, por aí, ele fala dos limites, né? Os limites desse processo. Pode ser na 180 mesmo, Felipe? Que ele vai falar que, por um lado, né, assumir uma responsabilidade por terras e florestas quilombolas nunca está salvo de um encontro violento com o mundo exterior, né? Então, existe uma questão de autoproteção que importa, né? Não basta ir para uma terra, né, para um assentamento, enfim, a gente está livre de... Pelo contrário, né, esses espaços costumam ser muito visados para ataques, né? Então, tem a questão de autoproteção, né? E aí a ecologia política quilombola encontra um segundo limite no fato de a fuga do mundo não mudar o mundo, né? As ecologias quilombolas permanecem restritas a espaços precisos. Nem o quilombola, nem o escravizado, nem os jardins crioulos, nem o camponês dos morros conseguiram questionar seu conjunto habitat colonial, as plantations e suas escravidões. Então, tem lições para a gente aprender nisso aqui também, né? Como é que a gente consegue se aquilombar hoje, né? Seja constituindo comunidades voltadas para essa preocupação, que nem esse grupo pode ser uma faísca disso, né? Uma fagulha desse esforço, mas também com a terra, né? Da forma que for possível, sem que a gente se isole, né? Sem que a gente, enfim, não traga algum tipo de reverberação para esses outros contextos, né, para o nosso entorno. Então, acho que, de novo, Terra Vista ali, até é um bom exemplo, porque eles estão produzindo coisas que vão para além daquele espaço, né? Eles têm um centro de formação técnica que está virando referência na região, então pessoas da cidade vêm estudar e vão estudar a partir da perspectiva deles, né? Eles têm os produtos deles, que mostram como é possível e viável trabalhar dessa forma, né? Então, eu percebo que tem, enfim, as lições envolvem também a gente não ficar preso numa bolha, como muitas vezes foi o movimento social e o movimento ambientalista tem esse risco, né? Então, extrapolar isso para o mundo, né? Mostrar a cara e não se ser simplesmente um recluso, né? E, por fim, a última frase que eu queria ler hoje, mais no final da página, no meio do último parágrafo, né? Que ele vai dizer assim, que a matrigênese quilombola retraça as relações segundo as quais vivemos sobre a Terra, onde o mundo se descobre povoado de comunidades humanas e não humanas que habitam juntas, né? Então, é um processo de redescoberta do mundo, redescoberta de si mesmo, né? De um outro si, de um outro eu, né? Self, talvez, e a redescoberta desses seres que compõem esse si, esse self, né? Tô misturando com o inglês. Esse eu, né? Sem os quais esse eu não existe, né? Então, entender a amplitude do ego, né? Que no fundo, a gente, o Igor falou do individualismo, né? Nós jamais fomos indivíduos, né? Dentro do nosso corpo existem e habitam inúmeros seres vivos, bactérias e fungos, muitos deles absolutamente necessários para a nossa existência, e fora do corpo também, né? No solo, por exemplo, quando você, quem planta sabe que você vai abrir um solo, né? A quantidade de seres que habitam ali, a gente pensa, né, primeiro nas minhocas, né? Mas de insetos, de outros nematóides, de outros seres, e tem os seres que a gente nem está vendo ali, né? Então é um organismo, é um corpo vivo aquilo ali, né? E aí plantar é compor com esse corpo, né?
e enriquecer esse corpo ou empobrecê-lo, né? A monocultura empobrece. Ela joga fertilizante, joga veneno, passa máquina compacta, vaca compacta ainda mais, mas outras formas de produzir vão aumentando o solo, vão deixando ele mais profundo, com mais seres, com mais diversidade, né? E como a Primavera vai dizer, para encerrar minha fala, um solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. E aí a gente consegue caminhar melhor. Quem sabe um planeta saudável também, né? É isso, minha gente. Considerações, crises. É isso, né? Valeu, gente. Muito bom. Esse capítulo realmente conquistou meu coraçãozinho. As crises muitas, né? Então, a crise é um momento de ressignificar as coisas também, faz parte. O problema é ficar preso nela, né? Mas estou muito feliz, fiquei realmente impressionado. Malcolm, obrigado. Depois vou mandar uma mensagem para ele, será um e-mail. Ah, Cristina Roda de Quarentena. Vamos ter mais uma, né, esse mês. É isso, gente. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Qualquer coisa, mandem lá no grupo. O Igor trouxe umas recomendações de quadrinhos muito boas. Eu vou mandar o documentário também. Então, vamos mandando lá para enriquecer o grupo também. Obrigado, Gustavo. Boa noite, viu, pessoal? Até logo. Boa noite, Gisele. Boa noite, tchauzinho. Boa noite, Douglas. Até logo. Boa noite de novo.